Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, meu povo? Gente, tem muito tempo que eu não gravo um vídeo para esse canal. Eu não sei nem se eu sei mais como me expressar nessa rede social que é o YouTube. Mas eu queria dizer para vocês que eu senti muita falta de vocês durante esse tempo todo que eu fiquei longe do YouTube e que eu resolvi voltar. Sim, resolvi voltar, porque eu não consigo viver longe do YouTube, de falar de livros, que é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. E já faz mais ou menos um mês e meio que eu decidi senti o desejo de retornar, mas sempre adiando. Aí hoje eu falei, não, hoje é o dia que eu preciso voltar para esse canal. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, que é a Amanda Gaspari, se ela estiver assistindo esse vídeo, que eu acho que ela é inscrita no meu canal. E aí eu comentei com ela que eu não estava mais gravando vídeos aqui no YouTube e ela falou que eu precisava voltar. Ela falou, por que que você saiu do canal? Volta! E, gente, quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu falo de livros aqui no YouTube, não é para ficar famosa, não é para conseguir like, não é nada disso, gente. Eu não tenho esse objetivo. É claro que se você quiser curtir o vídeo, que se você quiser compartilhar, para mim é uma grande alegria. Mas o motivo maior de eu estar aqui, de falar de livros, é porque eu amo falar de livros, gente. É uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, sabe? É terminar de ler um livro e poder conversar com alguém sobre aquela leitura. E eu converso com o YouTube, converso com vocês aí. Na verdade, com o YouTube não. É que o YouTube é só uma ferramenta. Eu converso com vocês que estão aí do outro lado. E aí eu fiquei gente, eu não sei quanto tempo faz que eu não gravo vídeos, mas eu acho que acredito que já faz um ano. Se não faz um ano, quase isso do último vídeo que tem aqui nesse canal. Mas enfim, resolvi voltar. E o tema desse vídeo é maratona literária, porque esse ano, gente, eu tô assim numa ressaca literária. Quem me conhece aqui há mais tempo, os inscritos aqui do canal sabem que eu sou uma leitora assim, veroz mesmo, assim, eu gosto muito de ler. E eu falo isso não é para me vangloriar, não é para me gabar, não, mas eu leio assim, em média, 10 livros 10 livros, assim, acho que 10 livros é muito, mas já cheguei a ler até mais do que isso. Mas eu leio em média de 5 a 8 livros por mês. E esse ano, gente, eu entrei numa ressaca literária tão assim, triste, triste, que eu até agora, hoje é que dia? Hoje é dia 15 de setembro de 2025 e eu li até agora, se eu não me engano, eu tava até olhando meu Scooby, hoje mesmo eu tava olhando, eu acho que foram, não sei se foram 15 leituras. Não, acho que foi um pouquinho mais. Não sei, eu não lembro quantas leituras eu vou deixar escrito aí. As coisas que eu esquecerem de falar, eu vou tentar escrever aqui para vocês lerem. E aí eu tava pensando, gente, eu preciso voltar pro canal, eu preciso falar, sabe, de livros com as pessoas novamente. E aí eu pensei assim, como eu tô em ressaca literária, não tem coisa melhor do que entrar já numa maratona, voltar pro canal já numa maratona. E é isso que eu decidi. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo gravando uma maratona para vocês, que eu queria ler livros cristãos, porque eu tô com muito livro parado aqui na minha estante, livros cristãos, mas eu queria ler, assim, mais livros de ficção cristã, porque é um gênero que eu não leio muito, mas que eu tenho aprendido a gostar. Acho que mais ou menos do ano passado, mais ou menos, ou uns 2 anos atrás, que eu comecei a ler mais ficção cristã. E eu descobri que eu gosto muito de ler ficção cristã. E aí eu falei, gente, será que tem algum vídeo no YouTube que eu acho, alguma maratona? E eu descobri uma maratona no YouTube. Eu vou deixar o canal da menina que fala sobre essa maratona, que não foi ela que criou a maratona, ela já vem inspirada em um outro canal, mas eu vi no canal dela, então eu vou citá-la, né? Que é a Princesa Adoradora. Se eu, não me, eu anotei aqui, gente, mas eu não estou entendendo a minha letra. Mas enfim, eu não lembro o nome dela, não. Vou deixar o nome dela aqui, com a fotinha dela aqui, para vocês verem. Então, ela fala dessa maratona, que é uma maratona literária cristã, para você dar um up
nas suas leituras e desafogar um pouquinho os livros que você tem acumulado na sua estante ou no seu Kindle. Só que essa maratona que ela fala, ela é realizada na primavera e nós já estamos quase na primavera. Como eu falei para vocês, hoje é dia 15, dia 23 começa a primavera. E aí, quando eu vi que era uma maratona inspirada em primavera, aquela coisa toda, aí que eu quis entrar mesmo, né? Então, essa maratona vai começar, hoje é dia 15, eu vou começar hoje mesmo eu já vou começar, na verdade. Então, ela vai do dia 15 até o dia, vou deixar ela rolar um mês, tá? Até o dia 15 de outubro, tá? Eu vou deixar essa maratona rolando aí para que eu possa ler alguns livros cristãos aqui. E sim, aí lá no canal dela, ela colocou essa maratona, ela dividiu essa maratona em subcategorias ou categorias, mas eu não vou colocar, não vou dividir muito a minha maratona nessas categorias. Eu separei aqui alguns livros que eu quero ler, né, que eu quis ler, enfim, e eu vou estar compartilhando para vocês. E eu também vou dar uma burlada nessa maratona, porque essa maratona é só de literatura cristã, só de ficção cristã, só que eu vou colocar um livro aqui que não é de ficção cristã, porque eu preciso ler ele, ou colocando ele na maratona, vai ser uma forma de eu conseguir ler ele mais rápido, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, eu vou falar para vocês quais são os livros que eu vou ler nessa maratona literária da primavera, de livro cristão, e eu vou falando para vocês, e aí depois eu vou gravar um vlog nesse mesmo vídeo. Depois que vocês assistirem esse vídeo aqui de apresentação, eu já vou entrar com um vlog, que eu vou mostrar para vocês eu lendo, né, nessa maratona, e depois eu vou mostrar a conclusão dessa maratona, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu separei alguns livros aqui. Primeiro, vamos aos livros físicos. Eu separei aqui um livro que eu não sei muito bem do que se trata. Eu comprei esse livro aqui na Bienal do Livro de São Paulo do ano passado, de 2024. Foi a primeira vez que eu fui numa Bienal. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro um vlog, eu lá na Bienal do Livro. Vou deixar em algum lugar aí para vocês verem, quem não viu. E aí eu comprei esse livro. A gente foi lá, a gente entrou na estante da Thomas Nelson Brasil. E aí eu achei esse livro. Eu amei a capa, gente. Eu achei a capa muito fofa, né? Eu achei lindo o livro. E aí eu comprei. Eu sabia que era um livro de ficção até então. E aí hoje, quando eu fui separar esse livro, aí eu li aqui mais ou menos do que se trata. Gente, lembrando que é uma ficção, tá bom? Então, aquilo que eu vou ler, eu não gosto de tal coisa que tá falando esse livro, mas é um livro de ficção, tá? Diz assim, uma história de jornada espiritual. Hannah é uma pastora que não percebe o quanto seus afazeres ministeriais estão lhe exaurindo. Meg é uma viúva cuja única filha acaba de sair de casa, deixando-a sozinha com os fantasmas do passado. Mara tenta manter um casamento difícil enquanto lida com os traumas de uma vida de rejeições. E Charissa está terminando o doutorado e, perfeccionista e controladora, não admite passos errados. Em conflito com suas expectativas com Deus, essas 4 mulheres tão diferentes entre si ingressam relutantemente em um retiro, onde darão início a uma amizade improvável e a uma jornada conjunta de apoio mútuo e redescoberta espiritual. Então, eu acredito que seja um draminha de ficção cristã, e sobre 4 mulheres, que eu já achei bem interessante. Ele é um livro bem grosso, então eu acho que eu vou demorar muito para ler ele. Gente, esse vlog vai ficar assim... Aliás, esse vídeo eu vou demorar para terminar de gravar esse vídeo, né? Assim, não sei, eu acredito que eu não consigo nem terminar esse ano. Mas eu vou indo aí, até eu conseguir terminar, tá? Então, um dos livros que eu coloquei foi esse livro aqui, Calçados Confortáveis, dessa autora aqui, que eu acredito que seja americana, tá? E aí, eu coloquei lembra que eu falei que eu coloquei um que não é de ficção cristã? Eu coloquei esse aqui do Paul David Tripp, que é nossa, quase não sai, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Gente, esse livro é maravilhoso, eu já tô lendo ele há muito tempo,
Primeiro porque ele é um livro grosso, ele não é um livro ruim, muito pelo contrário, eu estou amando esse livro, mas ele é um livro que você precisa estudar. E é isso que eu tô fazendo, eu tô lendo, mas ao mesmo tempo eu tô estudando, eu tô marcando algumas coisas. E esse livro aqui também eu faço curso de aconselhamento bíblico e eu preciso ler esse livro nesse módulo segundo agora que eu tô, que são 4 módulos. Então eu preciso ler e falta só isso aqui para eu terminar, ó. Então por isso que eu resolvi colocar ele na maratona para ver se eu consigo adiantar essa leitura por David Tripp. É um dos meus autores favoritos cristãos. Eu já li dele também A Idade da Oportunidade, que ele é um livro mais direcionado para mães de adolescentes. Eu fiz um clube de livro com algumas mulheres lá da minha igreja, a gente lendo esse livro, e esse livro me edificou muito. E estou lendo também no Kindle dele, que também é uma tarefa para o meu curso de aconselhamento bíblico. Esse aqui já é do módulo 1, e eu não terminei ainda o módulo de ler esse livro, que é uma tarefa do módulo 1, que é Como as Pessoas Mudam, que eu tô lendo ele no Kindle, né? Que é também do Paul David Tripp e do Timothy Lane. Eu tô em 80% da leitura dele, né? Então eu já tô quase terminando, então eu vou colocar também ele na maratona para ver se eu consigo finalizar. E, gente, fora esses, eu resolvi colocar mais 2 de ficção cristã. Um deles, ele é um lançamento, parece. Não, ele não é um lançamento, mas ele é um livro, assim, que eu achei tão fofa a capinha. Eu vou mostrar para vocês a capa dele. Que é o livro Cores, Flores e Amores. É um romance cristão, né, de ficção cristã. Tá demorando aqui a abrir a capinha, porque eu tava com o meu Kindle, eu sempre tiro o Wi-Fi, né? Eu tava no modo avião e aí tá demorando, tá baixando ele aqui. Mas aí eu vou mostrar pra vocês a capinha dele, o tanto que é fofa. E fora ele, ainda tem mais um que eu resolvi colocar, ou seja, eu vou ler muito livro, né? Abriu aqui, deixa eu mostrar pra vocês a capa dele, pra vocês verem. Assim, é uma capa assim, bem fofura, parece dorama, sabe? Peraí, só um pouquinho, gente, tenham paciência comigo, porque eu desaprendi esse negócio de gravar vídeo. Aqui, ó, olha só que fofura a capa. Cores, Flores e Amores, da Angélica Pina, né? Acho que a gente precisa também incentivar os autores aí nacionais. E aí eu vou ler esse livro, ele parece que ele tem poucas páginas, se eu não me engano, ele tem 100 e poucas páginas. Nunca li nada da autora, então para mim vai ser uma nova experiência eu poder ler esse livro. E peguei um outro livro que eu peguei aqui, é um livro assim que eu já ouvi muito falar desse livro, no mundo aí da literatura cristã, que é o livro, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, mas eu já vou falando o nome para vocês, que é o livro As Andorinhas de um Continente em Chamas. Gente, lá na Bienal, na Thomas Nelson Brasil, eles fizeram assim eles colocaram muita divulgação desse livro, porque esse livro é um dos livros mais vendidos da Thomas Nelson Brasil, né? E é um livro de ficção cristã. E na verdade, esse livro, ele trata de uma... Ai, gente, como é que chama? Ai, eu esqueci o nome, que é aquelas... Ficção científica. Ele é um livro de ficção científica cristão. Então eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, como é que alguém consegue escrever um livro de ficção cristã e ainda desse gênero? Porque é muito difícil encontrar livros cristãos desse gênero. E eu não tô achando aqui a capinha dele aqui no meu Kindle, gente, porque eu tenho muito livro aqui no meu Kindle, então até eu encontrar. Mas enfim, vou deixar a capa dele aí. Então, assim, é um livro de ficção científica dentro desse reino aí, dentro desse mundo aí dos livros cristãos. Então, é outro livro que eu vou ler, que eu tô muito curiosa. E eu espero que eu goste dessa leitura. E aí, gente, é isso. Esses são os livros que eu vou ler na maratona. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o vlog de como é que tá sendo essa minha experiência. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês tenham gostado que eu voltei. Coloca aqui alguma coisa nos comentários, gente, pra vocês me incentivarem, porque eu voltei. E é isso, beijos no coração, até o próximo vídeo. Aliás, até o próximo vídeo não, até daqui a pouco. Tchau! Oi, gente, eu voltei pra falar
é algo que eu tinha esquecido para vocês. É que essa maratona literária cristã, uma das coisas que eu achei interessante é que as criadoras dessa maratona, elas incluíram na maratona para a gente ler um livro da Bíblia. E eu achei muito interessante, porque a gente consegue priorizar também a Bíblia, que é a leitura mais importante na vida do cristão. Aí você tem que escolher um livro da Bíblia em específico e acrescentar na maratona. E eu já escolhi o meu livro, um livro da Bíblia. Eu não escolhi ele por ele ser pequeno, mas eu escolhi ele porque a gente está vendo ele na igreja nos domingos à noite. As pregações têm sido em cima do livro de Jonas. Então eu vou ler o livro de Jonas, ele só tem 4 capítulos, tá? Então eu vou ler os 4 capítulos dentro dessa maratona, tá bom? E outra coisa é que eu acrescentei mais um livro, que foi esse livro aqui da Renata Gandolfo, Discipulado na Prática, porque eu tô também numa mentoria desse livro e eu preciso ler pelo menos a primeira parte. Eu não li ainda, ele é um livro fino, ele tem 160 páginas, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, ele tem 160 páginas, e eu preciso ler a primeira página, a primeira parte. A primeira parte vai até a página 61, tá? Tá dividindo aqui, ó, a primeira parte. Então, eu pretendo ler nessa maratona pelo menos a primeira parte, tá? Do livro. Esse livro aqui tá autografado pela escritora, né? Que é a Renata Gandolfo. Ela escreveu aqui: Cíntia, Deus seja seu refúgio e fortaleza. Renata Gandolfo, Brasília, agosto de 2025. Né? Ela teve numa conferência na nossa igreja, uma conferência de mulheres. Foi muito bom poder conhecer a Renata e também aprender um pouquinho mais sobre um projeto que ela tem de discipulado. Então é isso, tá, gente? Só voltei para falar isso com vocês. Beijos, até mais. Bom dia, gente, tudo bem? Estou aqui tomando meu cafezinho da manhã, tá caindo aqui o celular. E aí, enquanto eu tomo meu café da manhã, gente, eu amo pão de queijo. Vocês gostam de pão de queijo? Nossa, gente, ai, ai. Por isso que eu tomo uma bolinha, porque eu como demais. Pão de queijo pra mim, a melhor coisa que tem. Como eu não posso falar enquanto eu como, coisa que eu já estou fazendo, vamos conversar sobre esse livro. Outra coisa que amo é café. Bom, comecei a ler esse livro. Hoje é dia 17 de setembro. Nossa, me perdi até no mês. 17 de setembro. Agora são exatamente 8h05 da manhã. Comecei a ler esse livro ontem. Tô gostando bastante. Comecei a ler ele ontem, se eu não me engano, ontem à tarde. E li à tarde um pouco. E li um pouco à noite também. Bastante não. Li à noite. Comecei a ler, já era mais de 10 horas da noite. Eu estou na página 68. Ele é um calhamaçozinho, ele tem, na verdade, quase 500 páginas, 455 páginas. E ele é um livro muito bonito, na verdade, por dentro, porque eu sempre reclamo que os livros cristãos, eles não têm uma boa... Não são bons os livros, né? A maioria das editoras não investem muito. Depende muito da editora. Essa editora aqui, Pilgrim ou a Thomas Nelson Brasil, ela já tem essa prática de caprichar bem nos livros. Então, ele é um livro todo cheio de desenho. Ele é dividido por convite. Eu li convite aqui por capítulos, tá? E sempre no início de cada capítulo tem um versículo bíblico. Achei muito interessante.
Aqui tem uma parte aqui, ó, que eles colocaram tipo um folheto, ó. Bem interessante, então eu tô gostando bastante. Eu penso que eu não vou demorar a ler esse livro. Acho que eu vou conseguir ler ele rápido. Bom, eu já falei dele um pouquinho, né, no último upgrade que eu passei aqui, mas eu vou dar uma pincelada novamente. Aqui vai contar a história de 4 mulheres. Não vou me lembrar o nome delas, mas uma delas é uma pastora auxiliar de uma igreja evangélica. Gente, eu sou de uma cosmovisão de que a mulher, ela não, enfim, a Bíblia, biblicamente falando, não existem mulheres pastoras, tá? Já sei que vou criar uma polêmica muito grande afirmando isso, mas é a cosmovisão da igreja que eu sigo. A gente crê que não, a mulher, ela pode trabalhar na igreja, ela pode ser educadora cristã, ela pode trabalhar com crianças, ela pode até ter um grupo de mulheres ali para fazer um discipulado, ela pode ter um clube do livro, ela pode fazer inúmeras atividades dentro da igreja, mas não necessariamente com esse cargo de pastora, né? Porque eu acredito que o cargo de pastora é das mulheres, né? É dos homens. Então, aqui já tem uma visão diferente aqui, né? A autora desse livro, porque aqui ela coloca uma pastora nessa história, e aqui, mas beleza, tá? É a minha cosmovisão, mas sem como é que fala, julgar e nem condenar quem pensa de outra forma, ou igrejas que têm a prática de ter pastoras. Inclusive, eu vou até confessar para vocês, eu já fui pastora, tá? Porque eu já fui de uma igreja, da igreja batista, em que lá sim eles consagravam pastoras. E eu já fui pastora, né? Hoje eu não me denomino mais pastora. Eu sou auxiliar do meu esposo. Meu esposo, sim, ele é pastor e eu sou sou auxiliar dele, né? E não me sinto inferiorizada por não ter esse cargo de pastora. Porque eu penso que todas as coisas que eu fazia quando eu era denominada pastora, eu continuo fazendo agora. Eu só não tenho esse título, né, de pastora. Enfim, não sei nem porque que eu entrei nisso. Sim, sei sim, porque aqui tá dizendo que aqui nesse livro tem uma pastora, que é a Hannah. Ela é pastora auxiliar de uma igreja, só que ela trabalha muito trabalhando muito, e ela está assim no estágio de estafa, sabe? Aquele cansaço assim, quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo e que você precisa parar. E hoje em dia tem um nomezinho, né, que o pessoal designou, eu não vou lembrar o nome, Bornô, vou lembrar não, se eu lembrar eu coloco aí. E aí ela tá nesse estágio, que ela tá com essa estafa de se dedicar à igreja, tudo. E o pastor titular da igreja falou para ela que ela precisa ter um sabate, né? O que é um sabate? É quando a pessoa se afasta por um período para poder descansar, viajar, fazer alguma coisa, como se fossem umas férias mais prolongadas. E aí o pastor dessa igreja, junto com a liderança, resolve que ela precisa tirar esse sabate. E ela vai tirar esse sabate, que é por 9 meses, em que ela vai se afastar. Então, aqui a gente tem a história dessa pastora, que está nessa situação de que ela precisa se afastar da igreja por um período de 9 meses. Aí temos aqui outra mulher, que ela é viúva. Ela passou por uma grande perda, né? Ela é viúva, ela perdeu a sua mãe. A sua mãe era muito dominadora, mesmo ela já sendo mesmo a mulher aqui já tendo a sua vida totalmente independente, tudo, ter casado, ter filha, mas a mãe sempre tinha um peso muito grande sobre a vida da filha. Só que a mãe dela morre. A mãe dela morre, o marido dela morre também assim que ela casa. E a filha dela, que é a única filha, vai morar fora do país. E então essa mulher, ela se encontra sozinha no mundo, na verdade é essa. Ela tem só a igreja, que é a comunidade, né, da igreja dela ali, que ela tem contato, mas ela não quer ter contato nem com o pessoal da igreja, porque ela tá muito assim, ela tá no estágio de luto e ao mesmo tempo enfim, aquele
processo em que você quer se isolar de todo mundo. Então ela tá nesse processo. Aí temos a história da Mara. A Mara, ela tá num casamento muito difícil, numa fase muito difícil do casamento dela, em que ela sente que ela não é notada, sabe? Nem pelo marido, nem pelos filhos. Ela tem 3 filhos, 2 filhos adolescentes e um filho mais velho. Mas os filhos parece que a procuram só para ela fazer os deveres domésticos. Ah, lava minha roupa, faz a comida. Mas ninguém para ouvir aquela mulher, para ouvir as necessidades dela. Então, assim, ela tá nesse estágio de vida, né? E a última aqui é um nome muito difícil, é a Charissa, né? Ela já é uma intelectual, ela tá terminando o doutorado dela, ela é perfeccionista, ela é controladora, mas ao mesmo tempo ela tem um marido assim maravilhoso, um marido que faz tudo que ela quer, assim, sabe? Que dá todo apoio para ela. E só que ela precisa parar, porque ela é meio assim bitolada só nas coisas, ela é muito certinha, sabe? Aquela mulher assim muito que só quer saber de estudar e de ser bem-sucedida na vida. Então essas 4 mulheres aqui, elas vão se encontrar num retiro espiritual, é onde eu estou agora no livro. Elas vão se encontrar num retiro espiritual e vamos ver o que Deus vai fazer na vida dessas mulheres e o que elas vão fazer, uma na vida da outra, né? Eu achei interessante, agora que eu tô prestando atenção, que tem 4 sapatinhos aqui, ó, mostrando que cada uma tem uma personalidade diferente, né? Tem uma que é mais patricinha, a outra não tá nem aí pra se cuidar. Aí é muito interessante. Ela colocou aqui os 4 sapatinhos, né? E o nome Calçados Confortáveis. Muito legal. Então é isso, gente. A partir do momento que eu for prosseguindo aí, adiantando essas leituras, eu vou falando um pouquinho, conversando com vocês sobre cada uma delas, tá bom? Beijos, até mais. Oi, gente, eu voltei só para panfletar aqui um livro para vocês, já que nós estamos falando sobre maratona cristã. Eu queria indicar para vocês um livro de devocional, que é esse aqui, As Misericórdias do Senhor Renovam-se a Cada Manhã, do Paul David Tripp. Vocês vão ouvir muito falar desse autor aqui nessa maratona. Na verdade, eu tô lendo já 2 livros dele nessa maratona. Eu tô lendo esse daqui, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Eu tô praticamente na metade do livro. Ele é também um calhamaço, tá? E eu vou estar lendo ele nessa maratona. Inclusive, acabei de ler um pouco. E eu pretendo terminá-lo nessa maratona e pretendo terminar o outro também que eu tô lendo no Kindle, que é porque as pessoas... Gente, eu nunca lembro o nome desse livro, vou deixar a capinha dele aqui. Esse eu tô em 80 e pouco %. Termino também nessa maratona, óbvio. E eu queria indicar esse livro, que eu não estou lendo ele aqui nessa maratona, mas ele é um livro que eu tenho como um livro de cabeceira, sabe? É um livro que eu tento ler ele todos os anos, não assim... ele de folha a folha, mas eu sempre estou lendo alguns trechos dele. Ele é um livro de devocional diário, em que aqui você encontra as datas, perdão. O dia aqui, por exemplo, você pode ler ele do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, porque ele é dividido por datas, ó. Aqui tem, ó, 1º de janeiro e 2º de janeiro. Aí tem um versículozinho bíblico. Aí aqui embaixo... Não, aqui em cima não tem um versículo bíblico. Aqui traz tipo uma frase de impacto sobre o que vai trazer naquele dia. E aí no final ele tem: para mais estudo e encorajamento, leia. Aí tem sim o texto que você vai ler do dia. E aqui são as que ele fala naquele dia. Gente, esse autor é maravilhoso. Gente, como eu já fui edificada com esse livro. Inclusive, quando eu não estou bem, assim, além de ler a Bíblia, óbvio, né? Mas o livro que eu procuro ler é sempre esse daqui. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não estou bem, então já vou correr para ele e vou ver o que Deus está falando comigo. Eu sei que eu não pego ele como amuleto, tá?
Quando a gente fala assim, deixa eu ver o que Deus está falando comigo hoje. Parece algo místico, mas não, é algo que eu gosto de fazer e que tem me edificado. E como sempre tem um texto da Bíblia que ele indica, eu sempre leio ali o texto que ele indica ali e tem sido bênção na minha vida. Então eu queria indicar para vocês, panfletar esse livro para vocês. Essa edição aqui por minha tá maravilhosa, ela é capa dura e eu super indico ele para vocês, tá bom, gente? Então tá. Oi, gente, eu tô, por enquanto, eu tô lendo ainda Calçados Confortáveis. Eu estou no capítulo 3. Eu parei todas as outras leituras dos livros cristãos e estou concentrado só nesse. Eu estou indo para um retiro espiritual esse final de semana e aí eu tô levando esse aqui também. Vou ver se eu consigo iniciar. E pretendo também, talvez, não é certeza, mas talvez eu leve também o Kindle. Porque eu acredito que eu não vou ter tempo também de ler muito lá. Já que a finalidade de ir para lá não é para ler, né? Mas enfim, a gente que sempre leva algum livro, né? Não tem como. Até mais, gente. Oi, gente, eu voltei para falar algo que eu tinha esquecido para vocês. É que essa maratona literária cristã, uma das coisas que eu achei interessante é que as criadoras dessa maratona, elas incluíram na maratona para a gente ler um livro da Bíblia. E eu achei muito interessante, porque a gente consegue priorizar também a Bíblia, que é a leitura mais importante na vida do cristão. Aí você tem que escolher um livro da Bíblia em específico e acrescentar na maratona. E eu já escolhi o meu livro, um livro da Bíblia. Eu não escolhi ele por ele ser pequeno, mas eu escolhi ele porque a gente está vendo ele na igreja nos domingos à noite. As pregações têm sido em cima do livro de Jonas. Então eu vou ler o livro de Jonas, ele só tem 4 capítulos, tá? Então eu vou ler os 4 capítulos dentro dessa maratona, tá bom? E outra coisa é que eu acrescentei mais um livro, que foi esse livro aqui da Renata Gandolfo, Discipulado na Prática, porque eu tô também numa mentoria desse livro e eu preciso ler pelo menos a primeira parte. Eu não li ainda, ele é um livro fino, ele tem 160 páginas, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, ele tem 160 páginas e eu preciso ler a primeira página, a primeira parte. A primeira parte vai até a página 61, tá? Tá dividindo aqui, ó, a primeira parte. Então, eu pretendo ler nessa maratona pelo menos a primeira parte, tá? Do livro. Esse livro aqui tá autografado pela escritora, né? Que é a Renata Gandolfo. Ela escreveu aqui: Cíntia, Deus seja seu refúgio e fortaleza. Renata Gandolfo, Brasília, agosto de 2025. Né? Ela teve numa conferência na nossa igreja, uma conferência de mulheres. Foi muito bom poder conhecer a Renata e também aprender um pouquinho mais sobre um projeto que ela tem de discipulado. Então é isso, tá, gente? Só voltei para falar isso com vocês. Beijos, até mais. Oi, gente, eu tinha falado para vocês que eu ia ler esse livro lá no retiro, mas eu não consegui ler nada lá no retiro, né? Como eu falei para vocês, foi um retiro espiritual de casais e eu não tive mesmo como parar para ler. Ele levei, mas não li, mas eu já tô com ele bem adiantado. Esse daqui também, que eu tava com planos de levar, que é um livro que fala sobre discipulado na prática, que eu tô participando de um
projeto de leitura dele, né? Eu também não consegui ler. Porque eu acredito eu tinha que eu que não ler pelo menos a primeira parte dele. E acabou que eu não consegui ler nenhum nem o outro, né? Para ler, né? Mas, mas eu enfim, vou a gente tentar sempre leva ler algum agora, livro, né? nesses dias, né? Até mais, gente. Depois eu volto para contar para vocês como é que tá. Gente, finalmente eu terminei de ler esse livro, Como as Pessoas Mudam. Gente, eu demorei muito para ler esse livro. Muito, mas muito mesmo. Mas enfim, consegui terminar de ler ele. E eu comecei a ler o Discipulado na Prática. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha que terminar de ler ele por causa de um projeto? Mas eu li pouquinho, eu li mesmo só o prefácio, algumas notas aqui das autoras, né, prefácio, aí li o agradecimento e agora eu tô aqui na introdução, bem no iniciozinho, página 23, e li algumas referências aqui que tem no final também, algumas indicações, eu dei uma olhadinha aqui nesses formulários, dei uma olhadinha aqui também nos livros que eles indicam, que elas indicam, né, que a gente tem que ler, essa parte aqui, ó, dos livros. Aí eu já li essa parte aqui, já vi, dei uma olhadinha nos livros, está sendo um livro muito rico para mim, está sendo muito bom a leitura. E tô nesse daqui, Calçados Confortáveis, também adiantei bastante a leitura, tô na página 151, então agora que eu terminei de ler Como as Pessoas Mudam, eu quero terminar de ler esse e ao mesmo tempo dando sempre uma olhada nesse daqui, e aí depois eu quero dar uma adiantada no outro também, do Paul David Tripp também. E é isso, mas estou avançando na maratona. Oi, gente, percebi que faz tempo que eu não passo aqui para fazer uma atualização da maratona. Eu tô aqui nesse exato momento lendo esse livro, Calçados Confortáveis. No final quando eu passar aqui no último vídeo para fazer uma recapitulação do que tudo que eu li, aí eu falo para vocês. Mas enfim, hoje é dia 7 de outubro, já está quase encerrando a maratona. Eu vou encerrar ela no dia 15. Aí eu vou passar para vocês o resultado final da maratona. Mas hoje eu estou lendo Calçados Confortáveis. Na verdade, eu li bastante ele porque eu fui numa consulta hoje de manhã e eu consegui ler algumas páginas. Não muito, mas eu consegui ler. Gente, o Billy vai aparecer agora aqui na cama, porque eu não posso ligar a câmera para gravar que ele já quer aparecer. Então, eu já estou quase terminando esse livro. Eu não sei se no dia da maratona eu já vou ter terminado essa leitura, para falar a verdade. Mas ele tem quantas páginas mesmo? Ele tem 446 páginas. Que eu falei para vocês. Leia aí. 446 páginas
e eu tô na página 250. Então faz o cálculo aí de quantas páginas que falta para eu terminar. Então eu não sei se eu vou conseguir terminar ele dia 15, porque eu leio ele mais durante o dia e à noite eu leio e-book, né? E eu também tô com a vida muito corrida. Gente, olha como o Billy tá lindo. O pessoal aí que conhece, que já tá inscrito aqui no canal há mais tempo, já conhecem ele. Olha como ele tá gordo, gente. Então, aí eu tô na página 250 desse livro. O que eu estou achando do livro? Eu tô achando um livro bom, não é um livro excelente, mas é um livro bom, é um bom entretenimento, é um livro espiritual, né? É uma ficção cristã, na verdade. Vou falar de forma bem resumida, porque eu vou falar mais dele no final mesmo, no final da maratona. Mas ele vai contar a história de 4 mulheres que estão passando por problemas. São mulheres cristãs, mas que em algum momento da vida delas, enfim, as lutas da vida, elas acabaram se desencontrando espiritualmente falando, né? E elas são mulheres completamente diferentes uma das outras. E aí elas estão fazendo um curso, uma espécie de retiro espiritual, e aí elas estão se redescobrindo, né? Espiritualmente falando. E aí, gente, tá aparecendo aqui porque eu coloquei aquele holter, né? Que é o aparelhozinho. Fui hoje de manhã lá fazer, na verdade, colocar isso. Então tá. Então, eu tô achando legal, mas eu acho esse livro um pouco místico. Um pouco místico. Assim, não que tenha nada demais, assim, nenhuma coisa que foge da minha cosmovisão bíblica, mas eu não sei, eu acho algumas coisas aqui um pouco místicas, mas como é um livro de ficção, eu tô gostando, a leitura é bem fluida, na verdade, é um livro bem diferente de tudo que eu já li, e é isso, acho que tá compensando sim a leitura. Então é isso, gente, até depois, até no próximo vídeo. Dá tchau pra galera, Billy. Tchau pra galera. Oi, gente, passando para avisar para vocês que a maratona foi um sucesso. Eu terminei, na verdade eu não terminei a maratona, era para eu ter terminado dia 15 de outubro, e hoje é dia 17 de outubro, mas eu não terminei a maratona ainda, mas já tô quase terminando a maratona, tá? Eu só vou gravar mesmo o vídeo, o vlog, na verdade, mostrando pra vocês tudo aquilo que eu li. Gente, eu pintei o cabelo tem 2 dias, e agora que eu percebi que meu cabelo ficou avermelhado. Não era pra ter ficado assim, era pra ter ficado castanho médio, foi vermelho. Cortei um pouquinho as pontas, tava muito grande meu cabelo, e é isso, né? Então, voltando à maratona, foi um sucesso, eu consegui finalizar, se eu não me engano, 2 livros. Enfim, vou passar tudo para vocês, o que eu consegui ler, o que eu não consegui, o que eu flopei. Mas foi um sucesso. E foi tão bom que eu vou fazer outras vezes, tá? E todas as vezes que eu fizer, eu vou maratonar. Gente, já adianto para vocês que eu estou amando ficção cristã. Eu não lia muito, na verdade eu nem lia praticamente ficção cristã. E eu nessa maratona assim gostei muito, e entrei no grupo do WhatsApp de umas meninas que só leem ficção cristã, e aí elas estão indicando assim muito livro desse gênero, e eu já tô assim com minha lista enorme na Amazon de livros que eu quero ler desse gênero. Mas eu também não posso me pegar só a ficção cristã, porque eu preciso ler livros também de não ficção, né? Para minha edificação, porque são livros que me edificam muito. Não que os de ficção cristã não me edifiquem, não é isso que eu tô falando. Mas assim, os de não ficção, eles são mais profundos, eu imagino, eu acho, né? Então é isso, gente.
no próximo update eu já volto para falar para vocês tudo que eu li e o que eu não li na maratona, tá bom, gente? Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Finalmente eu vou encerrar esse vídeo, esse vlog da Maratona Cristã Literária. Foi uma experiência muito boa, gente, poder participar dessa maratona, porque eu consegui descobrir autoras maravilhosas e descobrir um novo gênero que eu estou, assim, simplesmente fascinada. Então eu vou falar para vocês tudo que eu li nessa maratona. Primeiro, eu consegui concluir o livro Como as Pessoas Mudam, porque é um livro que eu demorei muito para ler esse livro, muito mesmo, eu falei para vocês no vlog, primeiro porque ele não é um livro fácil de você ler, porque é um livro que você pega mais como se fosse um estudo. Então você tem que ler realmente de forma mais lenta, mas eu demorei muito para ler esse livro, além do normal. Mas eu consegui concluir ele. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, gente, para os livros. Eu vou colocar aí na tela para vocês quantas estrelas eu dei. Eu não dei muita estrela para esse livro, justamente pelo fato de que ele estendeu muito, porque eu penso que se fosse um livro muito bom, eu teria lido ele mais rápido. Mas como eu demorei tanto a ler o livro, então eu creio que eu não gostei tanto do livro. Ele é um livro que vai abordar o tema de aconselhamento bíblico, né? E aí ele vai citar alguns exemplos reais, de como você pode ajudar aqueles que precisam de um aconselhamento bíblico, né? Um aconselhamento dentro da palavra. E aí depois eu li um chiclete, gente, muito fofo, que é esse daí, Cores, Flores e Amores, que eu ouvi. Como eu falei para vocês no vlog, eu entrei no grupo de WhatsApp de meninas que leem só literatura cristã, né, de ficção cristã. E aí uma das meninas falaram desse livro, que é como se fosse na verdade ele é um livro, porque ele tem 223 páginas, que é esse livro aí da autora... eu não lembro o nome da autora, mas eu vou colocar a capinha aí pra vocês, que é Cores, Flores e Amores. Gente, pensa num livro gostoso, sabe? Uma coisa assim que a leitura flui. Sabe quando você tá com aquela ressaca literária, ou quando você leu muito livro pesado e você quer um pouquinho se distrair um pouco? Então esse livro é ideal. Eu peguei esse livro e eu li ele assim numa sentada. Esse foi muito rápido, eu li ele no Kindle. E ele vai contar a história da Luana. A Luana, ela trabalha em eventos, na área de eventos, e ela vai ser contratada por uma empresa muito famosa, uma empresa muito grande, que essa empresa vai contratar ela como na profissão dela, né, que é na área de eventos, né, na verdade, ela é decoradora, né, ela sempre amou flores, e ela fez disso a profissão dela. Então ela trabalha ela faz ornamentações em eventos. E aí ela conhece o Tom, que o Tom é fotógrafo e também vai trabalhar na mesma empresa que ela. Então assim, no início vai rolar meio que um cão e gato, principalmente da parte dela, porque da parte dele não. Da parte dele ele logo gosta dela, assim, não no sentido de querer namorar, mas assim, no sentido mesmo de amizade. Ele cria um sentimento por ela e ela começa a rejeitar ele e tudo. E aí, mas é muito linda a história dos dois e tem profundidade também na história, porque ela trata alguns temas aqui também bem interessantes. Não é só a questão do chiclete em si, né, do romance em si, mas tem outras questões que ela traz na história que eu achei bem interessante. E aí, gente, depois, eu não lembro se foi antes ou se foi depois, eu não lembro. Eu sei que eu li Corações Calçados Confortáveis, da Sharon Brown. Gente, esse livro aqui eu comprei na Bienal, tem até um vídeo aqui que eu mostro para vocês as minhas comprinhas da Bienal. E ele é um livro de ficção cristã, é uma história de jornada espiritual. Eu achei esse livro aqui um pouquinho místico. Por quê? Porque vai contar a história de 4 mulheres e elas vão para um acampamento religioso. E lá nesse acampamento elas vão
ter, né, como é que fala? Eu não sei se eu posso dizer que é sessão, mas enfim, ela vai ter reuniões espirituais com a líder do acampamento, e aí elas vão começar a perceber o tanto que elas estão precisando de ajuda, né? Cada uma tem uma rotina diferente, né? Uma é uma dona de casa, a outra enfim, uma terminou o doutorado, enfim, aí vai contar a história das 4 mulheres e como é que elas vão enfrentar os problemas que elas enfrentam, né, no seu dia a dia. Eu gostei do livro, ele é um calhamaço, sim, mas eu não amei. Vou mostrar aí quantas estrelas que eu dei. E aí eu falei para vocês que eu queria dar uma adiantada nesse livro aqui, que eu tô participando de um discipulado com ele, né? De um clube do livro, quer dizer, que é discipulado na prática, Mulheres Cuidando de Mulheres na Igreja Local, da Renata Gandolfo, da Luciana. Então, eu não consegui o meu objetivo, que era ler a primeira parte do livro, eu não consegui. Eu parei aqui na introdução, né? Eu li mesmo só o iniciozinho do livro aqui, né? Que é a parte dos agradecimentos, prefácio, e aí eu cheguei na introdução e parei. A leitura dele é muito fluida, é maravilhoso, fala sobre discipulado de mulheres, né? Para quem quer fazer um discipulado com mulheres, como é que deve acontecer discipulado, tanto que eles têm até modelo aqui de projetos, e é um livro, assim, bem didático mesmo. Eles têm... É algo, assim, bem didático. Aqui, você fazendo discipulado com as mulheres, aí você vai fazer com que as mulheres coloquem aqui quais os versículos que elas decoraram. E aqui na parte final do livro, eu achei muito interessante, ela traz uma rotina também aqui, uma indicação de vários livros que podem ser adotados dentro do discipulado. E essa parte eu li, né? Essa parte aqui dos livros que ela indica, eu até marquei aqui os que eu já tinha lido, alguns os que eu já li eu coloquei aqui, né? Eu achei bem interessante a indicação desse livro. Ele é um livro também de leitura rápida, mas como eu coloquei outras leituras na frente, por esse motivo eu não consegui ler. Vale lembrar, gente, que desse período aí, de outubro agora, que eu coloquei como meta que essa maratona ia até o dia 15 de outubro, se eu não me engano, mas eu resolvi estender ela um pouquinho mais, e eu terminei ela mais ou menos dia 20, mais ou menos, dia 25, por aí. Então, eu resolvi estendê-la mais. Então, durante esse período, eu não li só literatura cristã, só livro de ficção cristã, eu li outros livros também, então por isso que eu não consegui terminar todos aqueles que eu coloquei, né, com prioridade para ler. Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul David Tripp, também é um livro que eu tô lendo, já tem mais de um ano que eu tô tentando terminar de ler esse livro, porque ele é um livro também bem extenso, assim, e que você tem que ler ele de forma, assim, bem gradual, sabe? Tem que ler de forma, assim, bem lenta, não pode ler rápido, né? Então, eu tô aqui na página 269, e ele tem Ele tem 473 páginas, né? Então, eu parei aqui na página 269, que é O Alvo de Falar a Verdade em Amor. Esse é um livro também que fala sobre aconselhamento bíblico, como você ajudar pessoas que estão passando por problemas. E ele é um livro também, assim, que não dá para ler devagar, mas que eu acho que eu tô estendendo muito, gente. Um ano lendo um livro, não tem como. Mas pior que eu não sei nem quanto que eu vou ler esse livro, terminar de ler esse livro, porque eu tô lendo assim... Antes eu conseguia ler um capítulo por dia, hoje não, eu não tô conseguindo ler, sabe? Mas enfim, tá aqui. Eu acho que eu consegui ler na maratona só um capítulo, menos de um capítulo. Eu acho que eu consegui ler umas 5 páginas dele. Eu acho que se eu conseguir ler 5 páginas foi muito. E aí, gente, então, o que mais? Então, eu consegui concluir 2 livros, como eu falei pra vocês. E eu tava com planos de ler aquele que eu falei pra vocês, que é As Andorinhas de um Continente em Chamas, que é um livro de fantasia. Mas eu não comecei ele, infelizmente esse eu não consegui ler, mas eu coloquei outro no lugar, que é esse livro aqui, Quando Chama o Coração, da Janete Ock.
Ela é uma autora já bem conceituada dentro desse gênero de ficção cristã, ela já escreve muito, ela tem vários romances, inclusive eu descobri que esse livro aqui que eu tô lendo é o primeiro de uma série de 6 livros. É um romance de época, é muito bom, gente, esse livro, muito bom mesmo. Deixa eu mostrar para vocês em quantos por cento. Eu tô na página 121, eu tô em 44% da leitura dele. Aqui vai contar a história de a protagonista aqui, ela vai ser enviada para morar na cidade do irmão dela. O irmão dela mora em outra cidade e lá ela vai trabalhar como professora. Ela vai para trabalhar como professora. E aí lá ela percebe o quanto é diferente lá, apesar de ser outra cidade, ela pega aquele choque cultural e aí acontece tanta coisa, gente, nessa história. Eu tô amando esse livro, só que eu não sei se eu vou continuar lendo a série, porque são 6 livros, eu realmente tô um pouco sem paciência para ler série, mas eu gostei muito desse livro, muito mesmo. E o que mais que eu li? Eu acho que é só. É isso, é tudo que eu li na maratona. Então eu achei que eu fui muito bem na maratona, eu consegui ler bastante e eu já vou entrar em outra maratona, que é uma maratona que eu até vi ontem sobre ela, que vai começar no dia 31 de outubro, bem no dia de Halloween, vai entrar essa maratona de ficção cristã e que vai se estender. Então eu vou entrar nessa maratona, ela tem desafios que você precisa escolher qual categoria que você quer entrar e seguir o que tá dizendo ali dentro daquelas categorias, né? Então, vai ser bem interessante. Eu vou gravar vlog também para vocês e volto aqui para contar para vocês como é que foi essa nova maratona. E aí, me contem nos comentários o que é que vocês estão lendo. E vocês que estão inscritos aqui nesse canal há tanto tempo, o que é que vocês têm lido? Coloca aqui nos comentários. É uma alegria muito grande poder voltar e dizer para vocês que eu voltei. Agora eu voltei de fato mesmo pro YouTube. Então é isso, gente. Beijos, tchau, até o próximo vídeo.